Em pelo menos 4 cidades das regiões Oeste e Noroeste paulista, as eleições ainda não estão definidas. É que ainda é preciso aguardar julgamento da Justiça Eleitoral de alguns recursos, ou seja, os vencedores ali que assumiram os cargos de prefeito ainda precisam esperar um pouquinho porque a Justiça ainda precisa julgar alguns recursos, ou seja, são candidaturas consideradas sob júdice. A Melissa Alcântara volta agora para explicar para a gente quais são essas cidades, exatamente para a gente entender o que isso significa na prática, né, Mel? Olha, Rodolfo, Auriflama, Neves Paulista, Panorama e Guzolândia ainda não sabem quem vai assumir a prefeitura, então, a partir do dia 1º de janeiro. E para tentar entender o que vai acontecer, como fica, então, com essa situação pendente, nós conversamos com um advogado especialista em direito eleitoral. E ele explicou o seguinte: se o caso não tiver uma decisão até o dia 1º, que é o dia da posse, quem assume o cargo, então, quem fica como prefeito, é o presidente da Câmara. E depois, com a definição da Justiça, se for uma definição aí favorável às candidaturas, os eleitos tomam posse e seguem normalmente. Mas se a Justiça mantiver então essa candidatura anulada, novas eleições podem ser convocadas. E claro que a gente vai continuar acompanhando bem de perto a situação de cada uma dessas 4 cidades, mas por enquanto a Justiça não decide então se esses eleitos podem ou não tomar posse, Kátia Morita, do MDB, em Auriflama, Reginaldo Gnu, do PL, em Neves Paulista, Ito, do PP, em Panorama e Júnior, do MDB, em Guzolândia, ganharam, mas não levaram, por enquanto, a prefeitura. Rodolfo. É isso, Mel. Inclusive, a gente até preparou uma tela para o pessoal poder ver a porcentagem de votação desses candidatos que foram eleitos, mas, por enquanto, não levaram à prefeitura. Mel, obrigado por enquanto. Vamos só mostrar aqui então, Rony, por favor, essa telinha que foi preparada para o pessoal de casa poder entender exatamente do que a gente está falando. Ó, em Auriflama, por exemplo, Kátia Morita, do MDB, ela venceu nas urnas com 58% dos votos, só que está nessa situação de subjúdice, né? Ou seja, havia algum problema ali que estava com recursos à candidatura e ela corre o risco de não conseguir assumir a prefeitura. Temos também um outro exemplo agora, que é o prefeito de Guzolândia, o Júnior, também do MDB. Ele foi ali nas urnas, ele recebeu 67,38% dos votos. Também tem um problema que aguarda julgamento para saber se ele poderá ou não assumir a prefeitura. O Neves Paulista, o Reginaldo Gnu, do PL, teve lá 38,55% dos votos. Também está com a candidatura sendo analisada pela Justiça Eleitoral para saber se os recursos apresentados por ele vão ser julgados favoráveis ou não. E agora, para a gente finalizar esse giro, de Panorama, o Ito, do PP, também recebeu 35,63% dos votos e a mesma situação, está sob júdice. E aí precisa então a gente aguardar para saber qual vai ser a realidade desses municípios. Eles vão conseguir assumir de fato ou não? E aí, por enquanto, se não for julgado até o dia 1º, quem assume as prefeituras será os presidentes das câmaras. E aí depois tem até 2 anos para resolver. Se não resolver nesse período de 2 anos, aí é feita uma outra eleição. Também a gente vai seguir, claro, acompanhando e atualizando o pessoal de casa.